Bom dia, igreja. Bom dia quem nos assiste pela internet. Paz seja com todos. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Deixa eu perguntar, a homenagem das mamães é depois ou é agora? Depois, tá bom. Glória a Deus. E hoje não posso deixar de falar, lógico, Dia das Mamães. Deixa eu só abrir aqui, porque eu tenho a ordem. Dia das Mamães hoje. O pastor comentou, acho que alguns já tomaram café com a mamãe, depois vai ter almoço com a mamãe. Quem cozinha aqui? Hoje é dia de fazer o prato para a mamãe. Acho que alguém está dando risada, não sei porquê, mas tudo bem. Olha que coisa fantástica, meu irmão, minha irmã. Mamãe é tão importante que Jesus teve mamãe. Mamãe é tão necessária que o Senhor teve mamãe. E foi criado como filho, Deus Todo-Poderoso, e mamãe cuidava dele como filho. E com certeza corrigiu várias vezes, ensinou outras vezes. Mamãe é tão extraordinária que estávamos conversando ali no fundo. Vou colocar assim, a grande maioria, se não todas, mostram e representam o amor de Deus. Sacrifício, cuidado, preocupação. Eu vou falar uma coisa para a mamãe e agora para o papai. Não se preocupem. A nossa preocupação dura até os 85 anos da nossa criança. Depois passa. Hoje eu estou com a minha princesa Sofia ali. Está lá escondidinha aqui. Em casa a gente tem o hábito de ficar sempre no fundo, sempre lá atrás. E mamãe, nós temos assim dois grandes tipos, vamos falar. A mamãe que gera, mamãe de sangue, e a mamãe que recebe, a mamãe do coração. A mãe da Beth, minha sogra, teve os filhos de sangue e 2 de criação. Tem a adoção. Então, tudo e sempre é mamãe. E claro que a gente só pode reconhecer mamãe na família, né? Ainda que seja só mamãe e filhos, ou papai, mamãe e filhos, mas é uma família. Todo mundo concorda com isso? É uma família, ainda que seja só mamãe e os filhos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais amplo, não só sobre mamãe, um pouquinho maior. Por quê? Quando, dá para ler? Dá para ler? Gênesis 2:18, abra sua palavra aí, porque eu coloquei piquititico hoje. Gênesis 2:18. Coloquei ela piquititica, por causa da lógica e da leitura na ordem. Lá em Gênesis 2:18 fala assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Todo mundo conhece essa passagem? Então, primeiro criou Adão, sim, maravilhoso, bonito, forte, decidido, corajoso. Nossa, agora eu vou tecer elogios para o homem. Ixi, tem alguém balançando a cabeça ali. Estou brincando. E Deus viu que ele era sozinho. Todos os animais, nós sabemos dessa passagem, tinha companhia, mas o homem não. E aí ele falou assim, eu vou fazer alguém para ele. E lá em Gênesis 2:21, dá um pulinho para baixo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pronto, está aí a família. Primeira família.
Criação, instituição, pensamento e dádiva de Deus. Família. Todo mundo pensa assim? Não precisa responder agora não, calma. Nós vamos chegar no final e aí depois você responde. Família é o pensamento de Deus para não ficarmos solitários. Lembra que eu falei? Pode ser papai, mamãe e filhos, pode ser papai e filhos, pode ser mamãe e filhos. É para não vivermos solitários, para não vivermos só. E Deus criou a família. Olha que coisa fantástica. Então, a preocupação de Deus foi fazer alguém para estar com a gente. E aí, volta um pouquinho no capítulo 1. Esse acho que dá para ler, né? Dá para ler, povo? Ah, que maravilha. E criou Deus, Gênesis 1, 27 e 28, só a parte A. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. O que fez Deus sobre a família? Abençoou. A família é abençoada desde a formação, desde a criação, desde a união. A família é abençoada. Está escrito aí, não fui eu que inventei. Então Deus abençoou a família desde o primeiro momento. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso nós sabemos, por isso que estamos aqui. Chegamos dessa ordem de Deus. Estamos aqui porque Adão e Eva atendeu a ordem de Deus. Mas o primeiro pensamento foi, abençoou a família. Então já nasceu família abençoada. Dá para entender isso? Abençoada. E não é bênção financeira, não é bênção de material, é bênção de Deus. A bênção de Deus é plena e completa. Ela alcança tudo. Parte financeira, material, mas a parte pessoal, íntima, saúde, segurança. Bênção de Deus é um pacote completo. É que às vezes nós pensamos bênção de Deus sempre na parte material. Mas a bênção de Deus é a proteção quando você vai e volta. O livramento de um acidente que você nem sabia que teria. Isso é bênção de Deus. E no começo, como nós vimos, Deus abençoou a família. E isso mamãe está num pacote. Porque sem mamãe não tem família, não tem filhos. Não tem o cumprimento dessa ordem de Deus, teria. Meu irmão, minha irmã, teria? Só Adão ia ter filhos? Não. Mamãe, precisa de mamãe. Então, desde o começo, Deus abençoou as famílias. Eu vou adiantar o assunto do final um pouquinho. Eu sei que tem família difícil. Todos nós temos um jeito, uma mania. Lá em casa eu sou o chato. Todos nós temos alguém chato. Mas depois a gente chega nisso. Está aí a Sofia, cadê? Ah, está descendo, que não me deixa mentir sozinho. E olha a preocupação de Deus com a família. Lá em Êxodo, fala assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Deus se preocupou com a família. Ele podia ter falado assim, ó, cada um pega o seu e se vira. Podia ou não podia? Não, ele protegeu a família. Unidos na mesma casa. O sangue na porta protegeu da morte a família. Todo mundo junto, sentado, todo mundo participando da mesma oração. Família. Deus a lei, ela reconhece a família como a célula inicial da sociedade. E Deus tem um carinho imenso. Desde a primeira, como eu falei, Deus abençoou. E Ele se preocupou na salvação. Todo mundo sabe dessa passagem, né? A saída do Egito. Deus se preocupou em proteger a família daquela morte que passou pelo Egito. E livrou todo mundo. E levou todo mundo liberto do Egito. Todas as famílias. Mas aí a gente continua, né? O mundo, desde Adão e Eva, teve muita mudança, não teve? Mudou tudo. Mudou completamente. Antes, todo mundo andava a pé, depois criou-se o carro, andar de carro. Antes, escrevia a carta, depois veio o telefone com fio, e aí veio o celular. Mudança e mudança e mudança, não é assim?
O mundo todo não para de mudar. Cada dia uma coisa diferente. Não é só nesse mundo, não é só no íntimo, não é só nas empresas, não é só na tecnologia. Todo o mundo muda. Não é assim? Só que aí nós temos uma passagem, lá em 1 João 5,19, a parte B, e que todo o mundo está no maligno. Algumas traduções, jaz no maligno, de jazer, de morrer. Então, nem sempre as mudanças que existem e acontecem no mundo são para bem. Nem sempre as alterações são para melhor. Estou certo nesse pensamento? Se o mundo está na mão do diabo, então a inspiração é para o mal. As coisas acontecem na metade para o mal. Vamos ser simpáticos, não vou falar a maioria. Estou certo nesse pensamento? Então vai, às vezes, piorando a coisa e não melhorando. Todo mundo já parou para dar uma pensada? Fábrica de alimentos, todo mundo conhece? Faz tudo empacotado, enlatado, encaixotado. Nós compramos isso todo dia. Isso foi potencializado depois da Segunda Guerra, para não faltar comida para ninguém. Só que aí, para manter a comida, tiveram que colocar um monte de química, que faz mal para o estômago. Para o estômago, entendeu, né? Então não foi uma coisa muito boa. E aí depois veio que ficou mais caro do que a comida normal, do que a comida natural, do que aquela que você planta na sua horta. Peraí, então não funcionou direito. Aí veio o celular para unir pessoas em distâncias. Olha que coisa fantástica. A gente consegue falar com a pessoa que estiver em outro estado, em outro país. Nós podemos ter contato com o pastor Daniel que está lá nos Estados Unidos. Só que ninguém conversa mais. Então, foi uma mudança meio estranha, né? Pensamento para melhor. A ideia é para melhor, mas acabou na realização não sendo. E aí, vem um detalhe. Nós temos tanta coisa na cabeça, não temos? O que fazer, quando fazer, por que fazer, que horas nós vamos fazer? Nós vamos chegar quando? Dá para pagar, não dá para pagar? Será que eu tenho que comprar? Vai ter que trocar? E se quebrar um negócio? Eu vou ter que fazer, vou ter que ir lá, trocar, reclamar, garantia. Tudo isso na cabeça. E aí vão pensar, não, mas tem um almoço para fazer, o que eu vou fazer de almoço? E na janta? Será que os filhos vêm, não vêm? Será que eles vão comer? Eles estão bem vestidos? Isso sem falar de trabalho. Aí o chefe cobrou, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu entrego o relatório agora, trago o relatório para casa, levo, não faz, passo hora extra. Temos tanta coisa na cabeça, não é assim? Uma vez eu falei aqui sobre a vida 2x. A vida está corrida e o tempo está menor. Não é que o tempo está menor, é que a nossa cabeça não para mais. E qualquer coisa é corrida, e qualquer coisa é desesperada, qualquer coisa na nossa vida hoje tem tempo. E aí você sai na rua, o trânsito te impede, atrasa você, ou você espera e o ônibus não passa, porque ele passou 1 minuto mais cedo, porque ele saiu mais cedo, porque o motorista teve a oportunidade de sair mais cedo, N situações, e a nossa cabeça fica cheia de coisa. E às vezes, nós esquecemos da família. Ela está lá mesmo. Afinal de contas, nós voltamos para casa e a família está lá. Está tudo bem, ela está lá. Está tudo tranquilo. Só que as mudanças do mundo mudaram a família. E nem sempre para melhor. Mudaram as famílias. As alterações que nós vemos no mundo entraram dentro da família. E nem sempre são melhores. E às vezes a gente está naquela correria, como eu falei, no dia a dia, no normal, que não percebemos e deixamos entrar e aceitamos. Sem problema, sem discussão, sem nem perceber às vezes, não é verdade? E isso acontece com todas as famílias, viu? Todas. Antes o centro da casa era aí, não era? Todo mundo sentava, comia junto e conversava. Falava, contava história, como foi o dia, como não foi, o que eu fiz, o que eu passei, o que eu não passei. Lembra que eu falo sempre, o pastor comentou, oração funciona. O que é oração? É uma conversa com Deus. Isso é oração. Então, olha que coisa fantástica.
nós também precisamos conversar. Nós também temos que ter intimidade na família. Nós também temos que nos interessar uns pelos outros. Por quê? Ela está lá mesmo. Ah, não tem problema, se eu não conversei hoje, eu converso amanhã. Só que esse hoje não volta nunca mais. Você já pensou nisso? O tempo que nós perdemos com briga, discussão, contenda, não volta nunca mais. Perdemos o tempo de dar risada junto, de conversar e falar como foi, de ajudar, de estar presente. Isso não volta nunca mais. Esse minuto que acabou, acabou. Não volta mais. Nós temos que parar para pensar assim quando estamos em família, quando está todo mundo junto. Antes era assim, agora é assim. Não é assim? Todo mundo senta junto, mas cada um no seu celular, cada um tem o seu. Cada um está vendo um assunto, está vendo um vídeo, cada um está vendo uma coisa. Aí inventaram o tuk-tuk. Meu irmão, minha irmã, se você não tomar cuidado com esse negócio, você vicia e nunca mais você sai daquilo. Nunca mais você sai daquilo, porque é só mais um. Ah, afinal de contas, são só 15, 30 segundos. E 30 e 30 dá 1 minuto, 30 e 30, 2 minutos, 30 e 30 e 30 e 30 dá 3 horas. E a família está todo mundo na mesma sala, todo mundo na mesma mesa, mas cada um olhando um assunto. Então não foi muito boa essa mudança. Está entendendo onde a gente está chegando? Então não foi muito boa essa mudança. Ninguém mais pergunta como foi seu dia. Está tudo bem? O que você fez hoje? Ninguém mais pergunta, porque não precisa. Às vezes até olha na internet, tem um estragão, né? Você olha no estragão. Nossa, comeu hoje. Mas você não fala, você não tem comunhão. E a família foi abençoada por Deus, não foi? Mas aí continua a história. Quando que... Aqui nós temos famílias, não temos? Todos temos família. Eu vou fechar os olhos, não precisa responder não. Qual é o horário do seu culto familiar? Posso abrir? Qual é o horário do seu culto familiar? Quando é que você tira o momento para ler a Bíblia, cantar e fazer oração? Junto com a sua família. Quando é? Aí você vira para mim e fala assim, e aí pastor, quando que é? Quando a gente vai deitar. Nós fazemos o nosso culto caseiro, culto familiar, quando vamos deitar. Na verdade, quando a gente vai colocar nossas meninas na cama, porque normalmente eu deito 2, 3 horas da manhã, elas vão 10 horas, 11 horas, a Beth 8 horas já está com os farol meio assim. Mas quando é que você tira, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, está assistindo, tira o tempo para o culto familiar? Ah, mas já vou na igreja. Eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã e de tarde. Mas na sua família, quando você faz o culto? Não precisa fazer 1 hora de culto. Pode ler um versículo, conversar sobre ele e fazer oração. Pronto. Culto ao Senhor. Às vezes nós erramos, né? A gente vem para a igreja para o culto. Eu sempre gosto de falar, nós cultuamos, nós homenageamos, nós engrandecemos a Deus Todo-Poderoso. Isso é o culto. A gente não vem aqui para ter alguma coisa, nós estamos aqui para glorificar a Deus Todo-Poderoso. E quando fazemos isso em família, além de glorificar, ainda vai unindo e juntando a casa. Ah, mas se não fosse importante, Deus não teria abençoado a família. Ele teria largado aí, cada um por si, Deus por todos. Meu irmão, minha irmã, quando é que você faz? Não precisa responder. Pastor, eu sempre fiz, glória a Deus. Pastor, eu nunca fiz, começa hoje. Começa hoje. Vai ser dureza. Agora, para juntar todo mundo, vai ser trabalhoso. Ah, mas isso daí eu já fui na igreja hoje com você, mamãe e papai, já fui.
mas vamos fazer o nosso culto ao Senhor. A nossa intimidade. E aí, vamos lá. A gente corre, trabalha, ganha, gasta, paga, compra, troca. Fazemos isso ou não? Qual é a nossa preocupação? Bom, amanhã é dia... Que dia amanhã? 15. E tem boleto vencendo dia 15. Nosso pensamento é, como é que eu vou pagar? Vou no banco, não vou no banco, pago pela internet, não pago. E o dinheiro? Chegou, já entrou, caiu, não caiu? Mandaram aquele Pix, pagaram os honorários? Não é assim a vida? Como eu falei no começo, nossa cabeça cheia de coisa? A palavra lá em Salmo 127, 1 e 2 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. Se o Senhor não estiver, não vale nada e não adianta nada. Nós corremos, trabalhamos, ganhamos e não dá para nada. Nós nos preocupamos, desesperamos, arrancamos o cabelo, que não é o meu caso, mas sem o Senhor não adianta nada. E aí nós voltamos à família. A família foi abençoada por Deus. Isso não tem dúvida, está na palavra. Não tem como fugir disso, tem? O que Deus fala, Ele não volta atrás. Ele abençoou a família. Só que aí nessas mudanças todas, na nossa cabeça cheia de coisa, a gente esquece do Senhor na nossa família. E aí a gente tem que repensar como vivemos. Eita, muda aí aqui. Vai ou não vai? Travou? Foi? Glória a Deus. E aí a gente tem que pensar, foi ou não foi? Foi. E nessa vida cotidiana que a gente leva, a família está lá mesmo, a gente vai voltar a se encontrar no final da tarde, cada um vai para o lugar, porque cada um trabalha num lugar ou estuda em outro, a gente vai se encontrar mesmo, só que aí senta na mesa, cada um no seu celular, cada um cuidando da própria vida. E se quiser saber o que aconteceu, olha na internet, porque está tudo colocado lá. Meu irmão, minha irmã, vou fazer uma parte. Eu abri um tique-tique, como pastor, para poder colocar. Interessante que, mesmo assim, aparece umas mulheres esquisitas, sem roupa, ou com pouca roupa. Peraí, mas não tem uma pré-seleção? Não tem uma... Não tem, viu? Então, todo mundo olha, aparece de tudo, viu? E mamãe, representante do amor de Deus, o que seus filhos estão vendo no toque-toque? Nem sempre é coisa bonitinha, coisa legalzinha. Mamãe, preste atenção. Papai também. Mas aí a gente continua. Na família, só o Senhor pode mudar a história. A família, só o Senhor pode cuidar plenamente dela. E aí, perdidos como às vezes estamos, a gente vai recorrer a quem? Aí volta o Salmo e responde: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A família precisa do Senhor, ainda que tenha sido abençoada na origem. A família precisa ter o Senhor, ainda que tenha dinheiro ou posição. Nós precisamos do Senhor. E mamãe precisa, porque é através do Senhor que cria os filhos e orienta os filhos. Todo mundo entendeu isso? Toda família precisa. Não tem como. Nós não somos autossuficientes, ainda que tenhamos dinheiro para isso. Nós precisamos do Senhor. E aí oramos hoje pela perda, pela enfermidade, ainda que a família esteja todo mundo no mesmo lugar, no atendimento médico, mas só o Senhor faz milagre. Então a família precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor.
Ainda que tenhamos união contrário do que apresentou a imagem, ainda que o nosso celular fique colocado lá em cima da cômoda, da mesa, da despensa, qualquer coisa que seja, e sentamos todos juntos, nós precisamos do Senhor. Ainda que tenhamos o hábito de fazer o culto familiar, nós precisamos do Senhor. Porque não tem jeito. A palavra é muito clara e o Senhor declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito. Não tem como. Nós que temos família, nós que pertencemos a uma família, precisamos do Senhor. Se está tudo bem, precisamos do Senhor. Se está complicado, precisamos do Senhor. Se está desesperador, precisamos do Senhor. Não tem outro jeito. Não tem como. Porque só Ele, o Senhor, Jesus, leva ao Pai. Então não tem como nós nos enganarmos. Nós que estamos aqui assistindo, nós sabemos que o Senhor é o único que pode mudar a história. Não me lembro quando, será que foi aqui? Não me lembro agora. Que eu falei que Deus é o único que transforma e converte maldição em bênção. Isso está em Neemias. O único, o único. Não tem outro, não existe nenhum outro, só Ele. Então a família sofrida, complicada, enlutada, desesperada, enferma, só o Senhor é que pode fazer diferença. É só o Senhor. E tudo está na palavra. Então quando você desenvolve o hábito de fazer o culto doméstico, o culto familiar, é a palavra que está colocada lá dentro. Porque aqui nós aprendemos, entendemos, recebemos a bênção, mas às vezes esquecemos de falar em casa sobre isso. Esquecemos de falar que ouvimos a palavra de Deus hoje aqui. Por quê? É domingo, todo mundo vai na igreja. É assim ou não é? E hoje, dia das mamães, dia do almoço especial, ai que coisa maravilhosa, faz uma oração especial. Chama todo mundo, vamos fazer uma oração por mamãe e pela família? Olha que coisa fantástica. Coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus abençoou lá na origem a família. E aí quem é que tem que ser o centro da família? Papai, lógico. Jesus. Jesus tem que ser o centro da família. Nós temos que viver à volta do Senhor, sentados na mesa com o Senhor, indo e voltando, indo para a cozinha, indo para o quarto com o Senhor. Fazendo as coisas em casa com o Senhor. Saindo com o Senhor. É Jesus que tem que ser. E isso nós temos que desenvolver, porque aí eu volto a repetir pela terceira vez, o mundo corrido acaba sendo assim, tá tudo bem, a gente está junto mesmo, a gente se ama. Não é assim? Está tudo bem, só que esquecemos que só o Senhor é que cuida, só Ele que pode fazer. E às vezes está tudo bem, mas lá dentro não está. E a maioria nem falamos. Só o Senhor é que pode curar isso. Só o Senhor que pode mudar isso. Família convive, não convive? Convive ou não? Conviver é estar junto. Em dias de festa, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante. Ou então toda semana, todo domingo, junta para comer macarrão com frango. Quem gosta de macarrão com frango aqui? Frango frito ou frango assado? Eu gosto dos dois, então, frango com batata ou sem batata? Pastor, está se perdendo do caminho, pastor, volte, estou voltando. Meu irmão, minha irmã, lembra da ceia que depois vamos participar? Lembra disso? O Senhor Jesus sentou na mesa. É importantíssimo essa reunião da família. Importantíssimo. Cada um pega o prato, um come no quarto, outro na sala, outro na cozinha. É assim na sua casa? Não precisa responder. É todo mundo junto. Todo mundo junto. Vai todo mundo na sala? Vai todo mundo na sala. Vai todo mundo na cozinha? Todo mundo na cozinha. Todo mundo junto. Esse é o importante. Família é isso. Só que aí a gente não pode esquecer, né? Que como tem família, tem um monte de gente, sempre tem chato. Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Acabei de falar aqui de casa, sou eu. Cheio de mania, cheio de frescura, cheio de coisa. Vou falar só aqui para nós.
Sofia está lá no fundo. Eu como Cheetos com luva. E tenho foto para provar. Eu como Cheetos com luva. Sabe aquele Cheetos salgadinho, amarelinho? Eu gosto daquele original, o primeiro, de parmesão. Eu ponho a luva e como meus Cheetos. Depois eu tiro a luva e jogo. Eu falei que eu sou chato. O chato de casa sou eu. Aí eles tiraram foto para poder provar que eu faço isso. Hã? Porque o quê? Para não ficar cheirando meus dedos. E depois eu lavo a mão também, viu? Então, tem ou não tem chato na família? Tem. Tem chato na família. Tem aquele que cria intriga e depois fala assim, não sei, eu não sei não. Tem aquele que fofoca, não, eu ouvi falar só, não sei de nada não. Tem ou não tem? Tem aquele que vive pedindo dinheiro emprestado, tem ou não tem? Tem. Sempre tem. Família é isso daí. São pessoas diferentes que convivem no mesmo lugar. Tem o cunhado que fica pedindo. Tem ou não tem? Não precisa responder não. Sempre tem. Toda família, nós somos diferentes uns dos outros. Os filhos são diferentes, mesmo sendo gêmeos, criados pelo mesmo pai e mesma mãe, são diferentes. E todos, lá em casa a gente tem um lema, né? Quando um ou outro fala assim, mas tá chato hoje, né? Todo mundo é chato ou um dia será. Esse é o nosso lema em casa. Por quê? Porque é assim, nós somos gente. Um dia a gente pisou numa pedra, machucou nosso pé e aquele dia vai estar ruim. E como é que a gente lida com a família de chatos? O amor nunca falha. Se não fosse verdade, não estava na Bíblia. O amor nunca falha. Família é abençoada na sua origem. Mas o mundo todo, nós vivemos nele. E aí, para conseguir suportar, nós estamos aprendendo, lembra? Os mandamentos recíprocos. Não é só para a igreja, dá para aplicar em casa também. Respeitar, considerar, perdoar. Às vezes não sabemos nem por que estamos ofendidos. Não é verdade? Tanto tempo se passou que eu não sei porquê, não me lembro. Mas não quer ver a pessoa na frente. Mas por quê? Não quero. Você nem lembra mais do que aconteceu. Perdão. É um exercício, e eu tive que aprender, claro. Eu usei uma fórmula para poder aprender isso. Se Jesus me perdoou, eu sendo o que era, quem sou eu para negar perdão para quem está aí? Quem sou eu? A ofensa que alguém me fez não foi maior do que Jesus perdoou. Nunca vai ser maior. Então, como é que eu posso negar isso? O amor nunca falha. E é isso que nós temos que aprender. Para conviver em família, a abençoada, e para conviver, e mamãe normalmente corrige, né? Mamãe fala assim, não faz isso, não faz assim, não vai, agora você não vai. Hoje você não vai. É assim ou não é? Vai lá, pergunta para o seu pai. Aí o pai fala assim, é. É assim ou não é? É assim. Sabe por quê? Porque ama. Mamãe faz assim porque ama. Viu? Para que a gente sofra menos nesse mundo. Às vezes a gente fala assim, imagine, você não sabe de nada, sei de tudo, tenho a informação na minha mão. A gente faz tanta besteira, e aí olha para a mamãe assim, e mamãe não fala nada, nem precisa. A minha já partiu há alguns anos, está com o Senhor. Quem tem mamãe, aproveita, viu? Até na hora das brigas. Hora dos carinhos, então, mais ainda. Filho, você aproveita a mamãe, viu? Eu vou falar assim, não sabe a falta que faz. Não sabe. E quero que não saiba. Quero que todos subamos com o Senhor de uma vez só. E você que é mamãe, que de repente perdeu alguém, que isso acontece, o Senhor cuida de tudo, como sempre. Mantenha-o no centro da sua família. Ele vai cuidar de tudo. O espaço, o buraco que fica,
Vai ficar. Ele respeita isso. Mas ele vai amenizar, ele vai dar mais paz. Viu? Isso daí, o amor nunca falha, serve para tudo. Vou fazer uma parte aqui, entendam o que eu vou falar. Às vezes nós amamos o nosso pet mais do que nosso irmão, que quis tirar nossa herança. Irmão sem vergonha. Que diferença faz? Que diferença faz? Eu vivo falando para as minhas meninas assim, porque às vezes elas chegam e falam assim, aquele assim assado, aquele assado cozido, não sei quem, não sei o que, não sei das quantas. Nós não sabemos o sofrimento da pessoa. Nós não sabemos o que ela está passando, o que está enfrentando, mesmo sendo piquititico até a grande. Nós nunca sabemos. Só Deus sabe. Então, resolve como? Com amor. Porque o amor tem paciência, não é assim? É longânimo. O amor quer a paz, quer a tranquilidade. Não é assim que está escrito logo acima desse versículo? É uma descrição fabulosa. Na família, para a gente viver e conviver, o amor nunca falha. E não esqueça, Jesus no centro de tudo. Nunca esqueça. Pratique o culto, viu, doméstico. Um versículo. Não, pastor, agora eu vou ler um livro e nós vamos fazer um culto de 2 horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas às vezes os filhos que não estão acostumados com isso, já vem com esse negócio. E quando não está todo mundo na igreja, eu não vou participar desse negócio aí não. Faça. Faça. A palavra ouvida dá resultado. Viu? Faça. Não, vou fazer sozinho? Faça. Você é o representante da família. Faça. Mas nunca esqueça que o amor nunca falha. E Jesus é o centro de todas as coisas. Amém?